Olá, meu nome é Camila, eu fui monitora de anatomia durante o ano de 2021 e esse é o meu trabalho de conclusão de monitoria. Eu fiz um trabalho dissecando a área do antebraço e foi um trabalho que eu fiz ao longo do ano, bem árduo, bem delicado, mas muito gratificante ver o trabalho pronto e as estruturas lindamente dissecadas. O trabalho de conclusão ele é destinado à exposição da anatomia do antebraço, incluindo os músculos, inervação e irrigação principais. Ele foi realizado com os recursos do Laboratório Multidisciplinar de Anatomia da Faculdade de Medicina de Campos. O objetivo é expor a anatomia das estruturas listadas anteriormente, realizando uma análise comparativa entre o material didático e a região dissecada, com o intuito de esclarecer as estruturas anatômicas de forma prática e também contribuindo para o aprendizado de futuras turmas do componente de anatomia. Os materiais e métodos foram os mesmos dos meus colegas, que a gente utilizou pinças, afastadores, bisturis, lâminas, tesoura, fios e luva cirúrgica. Aqui eu mostro alguns dos materiais que o laboratório disponibiliza para a gente. Cada monitor tem a sua caixinha com os materiais, além dos livros. Eu acho importante colocar aqui a oração ao cadáver desconhecido, porque precisamos agradecê-lo e respeitar acima de tudo. Eu acho muito importante frisar o respeito ao cadáver, porque ele é um ser humano que teve mãe, que talvez tenha sido pai, que amou e foi amado, né? Então, ao cadáver, respeito e agradecimento. Os músculos do antebraço, eles são divididos no compartimento anterior, chamado de flexor pronador, e o compartimento posterior, que é o extensor supinador. Aqui, nessa imagem, evidencia melhor a divisão entre o compartimento extensor supinador e o compartimento flexor pronador. O primeiro compartimento, que é o posterior, ele tem duas camadas, a superficial e a profunda. A camada superficial é formada por esses músculos, que eu vou evidenciar um por um, e a camada profunda se inicia no supinador até o extensor curto do polegar. Aqui uma imagem do livro, mostrando a camada superficial da parte posterior do antebraço, e o compartimento posterior, começando com o músculo braquiorradial. Ele tem sua origem nos terços proximais da crista supraepicondylar do úmero e ele se insere na face lateral da extremidade distal do rádio, proximal ao processo estiloide. A ação dele é uma flexão relativamente fraca do antebraço e a máxima quando o antebraço está em pronação média. Ele é inervado pelo nervo radial, assim como todos os músculos da camada superficial dos extensores. Aqui a gente tem o músculo extensor radial longo do carpo. Importante lembrar que ele é chamado de longo devido ao tamanho do tendão ser longo, não necessariamente ao tamanho do músculo. Ele tem sua origem na crista supraepicondylar lateral do úmero e ele se insere na face dorsal da base do osso metacarpal segundo. Ele faz a extensão e abdução da mão na articulação radiocarpal e ativa o cerrário púbico. O músculo extensor radial curto do carpo, ele está logo ao lado do extensor radial longo do carpo, e ele tem sua origem no epicôndilo lateral do úmero, que é a origem comum dos músculos extensores. Ele vai até a face dorsal da base do osso metacarpal 3. Ele estende e abduz a mão na articulação radiocarpal e é inervado pelo ramo profundo do nervo radial. O músculo extensor dos dedos é esse aqui, e ele tem sua origem na origem comum dos músculos extensores, indo até as expansões extensoras dos 4 dedos mediais. A ação dele, ele estende os 4 dedos mediais nas articulações metacarpofalângicas e secundariamente nas articulações interfalângicas. O músculo extensor do dedo mínimo está logo ao lado do extensor dos dedos e ele tem uma ação bem similar também. Ele faz exatamente a mesma ação, só que com o 5º dedo. Ele tem a sua origem no epicôndilo lateral do úmero e a inserção na expansão do músculo extensor do 5º dedo. O músculo extensor ulnar do carpo é essezinho aqui, e ele vai do epicôndilo lateral do úmero, margem posterior da ulna, por uma aponeurose compartilhada, até a face dorsal da base do osso metacarpal 5. Ele faz a extensão e adução da mão na articulação radiocarpal, inervado pelo nervo radial ramo profundo. A camada profunda do compartimento posterior, eu começo com o músculo supinador, que ele fica meio escondidinho porque ele é bem profundo, ele está embaixo de vários outros. A sua origem é no epicôndilo lateral do úmero, ligamentos colaterais radial e anular do rádio, fossa do músculo supinador e crista do músculo supinador.
Ele tem sua inserção nas faces lateral, posterior e anterior do terço proximal do rádio, e ele faz a supinação do antebraço. Ele gira o rádio para posicionar a palma anterior ou superiormente, inervado pelo nervo radial. Aqui eu estou mostrando o flexor, o extensor do indicador e o extensor longo do polegar, retirando o extensor superficial dos dedos de cima. O extensor do indicador está abaixo do extensor dos dedos. Ele tem sua origem na face posterior do terço distal da ulna e membrana interóssea, e ele vai até a expansão do músculo extensor do segundo dedo. Ele estende o segundo dedo, permitindo sua extensão independente. Ele faz o movimento de indicador e ajuda a estender a mão na articulação radiocarpal. É inervado pelo nervo interósseo posterior, que é uma continuação do ramo profundo do nervo radial. O abdutor longo do polegar, ele vai ter sua origem na face posterior das metades proximais da ulna rádio membrana interóssea, e ele tem sua inserção na base do osso metacarpal 1. Ele abduz o polegar e estende-o na articulação carpo-metacarpal, inervado pelo interósseo posterior. O extensor longo do polegar está ao lado do extensor do indicador. Ele tem sua origem na face posterior do terço médio da ulna, em membrana interóssea, e a inserção na face dorsal da base da falange distal do polegar. A ação dele, ele vai estender a falange distal do polegar na articulação interfalângica e estende as articulações metacarpofalângicas e carpo-metacarpal, inervado pelo nervo interósseo posterior. Esse é o extensor curto do polegar, que é logo ao lado, e ele tem sua origem na face posterior do terço distal do rádio, membrana interóssea, e se insere na face dorsal da base da falange proximal do polegar. Tem como ação estender a falange proximal do polegar na articulação metacarpofalângica e estende a articulação carpo-metacarpal, inervado pelo interósseo posterior. Iniciando o compartimento flexor pronador, que ele é anterior, a gente vai ter 3 camadas: a camada superficial, a intermediária e a profunda. Esses são os músculos da primeira camada, começando com o pronador redondo. A segunda camada só tem um músculo, que é o flexor superficial dos dedos, e a terceira camada, que é a profunda, tem esses 3 músculos profundos. Iniciando com imagens do livro também, evidenciando a camada superficial, e aqui foi retirado o flexor radial do carpo e o músculo palmar longo para mostrar a inserção do músculo flexor superficial dos dedos, que ela é diferente da maioria das inserções, ela é mais comprida, ele se insere ao longo do osso. E o flexor longo do polegar também tem essas fibras que não são como as dos outros músculos. E aqui a camada profunda. O compartimento anterior, camada superficial, começa com o músculo pronador redondo, que é essezinho ali. Ele tem sua origem, 2 origens, na verdade, na cabeça ulnar, processo coronoide da ulna, e a cabeça humeral no epicôndilo medial do húmero, que vai ser a origem comum dos músculos flexores. Ele se insere no meio da convexidade da face lateral do rádio, faz a flexão e pronação do antebraço no cotovelo e inervado pelo nervo mediano. O músculo flexor radial do carpo é essezinho aqui, que tem a origem no epicôndilo medial do húmero e se insere na base do osso metacarpal segundo. Ele flete e abduz a mão no punho e é inervado pelo nervo mediano. O músculo palmar longo, ele fica bem no centro e ele tem um tendão bem longo. Ele tem sua origem no epicôndilo medial do húmero e se insere na metade distal do retináculo dos músculos flexores e ápice da aponeurose palmar. Ele flete a mão no punho e tensiona a aponeurose palmar, sendo inervado pelo nervo mediano. O músculo flexor ulnar do carpo tem sua origem ulnar no olectano e margem posterior da ulna e origem humeral no epicôndilo medial do húmero. Ele se insere no osso piciforme, âmulo do osso amato, osso metacarpal 5, e ele flete e aduz a mão no punho. Como é um músculo flexor ulnar, ele é inervado pelo nervo ulnar. A camada intermediária, que eu estou mostrando aqui, se inicia com o músculo flexor superficial dos dedos, que é esse aqui. Ele tem sua origem húmero-ulnar no epicôndilo medial do húmero e a cabeça radial é na metade superior da margem anterior do rádio. Inserção nos corpos das falanges médias dos 4 dedos mediais
E ele flete as falanges médias nas articulações interfalângicas proximais dos 4 dedos mediais e flete as falanges proximais nas articulações metacarpofalângicas, inervado pelo nervo mediano. A camada profunda do compartimento anterior se inicia com o flexor profundo dos dedos, que é esse aqui. Ele está logo abaixo do flexor superficial dos dedos. Ele tem a origem nos 3/4 proximais das faces medial e anterior da ulna e membrana interóssea, e ele tem 2 inserções, da parte medial e lateral. A parte medial nas falanges distais dos 4º e 5º dedo, e a parte lateral nas falanges distais do 2º e 3º dedo. A sua ação, a ação da parte medial é das falanges distais do 4º e 5º dedo e da parte lateral do 2º e 3º dedo. Inervação da parte medial feita pelo nervo ulnar e da parte lateral pelo nervo interósseo anterior, que é um ramo do nervo mediano. O músculo flexor longo do polegar tem sua origem na face anterior do rádio e a inserção na base da falange distal do polegar. Ele flete as falanges do polegar e é inervado pelo nervo interósseo anterior. O pronador quadrado, eu fiz várias visões diferentes porque ele é bem profundo e como ele está embaixo de todos os outros músculos, é um pouco difícil de ver, mas você consegue ver ao lado, no meio, embaixo do flexor profundo dos dedos, e do outro lado também. Ele tem sua origem no quarto distal da face anterior da ulna e se insere no quarto distal da face anterior do rádio. Ele é quadradinho aqui, assim. A sua ação, ele faz a pronação do antebraço, as fibras profundas vão unir o rádio e a ulna, e é inervado pelo nervo interósseo anterior. Algumas outras estruturas importantes que eu achei legal evidenciar, que são nervos e artérias. Aqui algumas imagens sobre as artérias e nervos principais. Começando pela artéria radial. Ela fica entre o músculo braquiorradial e o flexor radial do carpo. Esse aqui é o braquiorradial e o flexor radial do carpo está aqui. O nervo radial, ele fica abaixo do músculo braquiorradial. Ele emerge abaixo do músculo braquiorradial e segue até a mão. A artéria ulnar fica ao lado do flexor superficial dos dedos. Bonitinha. E o nervo ulnar fica logo ao lado da artéria. Eles caminham juntos. E também o ramo dorsal do nervo ulnar. O nervo mediano fica abaixo, entre o flexor superficial e o profundo dos dedos. Então, ele fica entre o superficial dos dedos e o profundo dos dedos, além de fazer uma voltinha no final, seguindo para a mão, onde ele emerge ali. Os agradecimentos finais aos professores do componente curricular, aos técnicos do laboratório, aos meus colegas monitores e aos alunos que tanto me ensinaram ao longo do ano. Muito obrigada. Um slide só para eles, os técnicos do laboratório, queridos Júlio e Joana, que me ajudaram durante todo o processo, sempre estando presentes, me ajudando até a fazer as imagens. Então, muito obrigada. Essas são as minhas referências. Obrigada por assistir. É isso, tchauzinho.